A paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Jesus fala no Evangelho de Mateus: a todos quantos têm ouvidos para ouvir, que ouça. Estamos nos tempos em que a Bíblia chama de fim dos tempos. É já chegado a hora. Deus tem pressa em fazer juízo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O profeta Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que sobre a terra derramará fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão de um mar até outro mar, errantes. Vão buscar por estas palavras e não vão a encontrar. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é o cumprimento do arrependimento do homem com Deus, o nascer de novo. Pois Paulo fala em 2 Coríntios que aquele que em Cristo está, nova criatura é. Jesus transforma, Jesus converte o homem, Jesus limpa o homem, porque a Bíblia fala na carta de Tessalonicenses que Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a santidade. Mas o mundo não conhece santidade de Deus. O que o mundo conhece é pornografia, indecências, iniquidades, pecado. O que o mundo conhece é idolatria, religião, política, jogador, funkeiro, roqueiro. O que o mundo conhece é droga, cachaça e coisas que a carne deseja. Mas ao servo de Deus convém santidade, e segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ler a passagem do Evangelho que está na carta de Timóteo, uma mensagem que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois as profecias não foram produzidas por vontade de homem. Não foi Paulo que quis escrever a Bíblia, não foi Pedro que quis escrever a Bíblia, não foi Isaías, mas foi o Espírito de Deus que inspiraram estes homens a falar. E tudo quanto está escrito, está escrito para o aviso nosso. Carta de Timóteo, primeira epístola, capítulo 6, e versículo 3. Está escrito assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, eles caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milite a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Este é o Evangelho.
Vou votar em nome de Jesus. Não é à toa que você está aí para ouvir a palavra. A Bíblia diz: segue a paz com todos. Quando Jesus instruiu os seus discípulos a que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, então Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo de Deus, eles começaram a testemunhar das coisas pelas quais Jesus, quando estava aqui, operou na terra de Jerusalém, na terra de Samaria, em Galileia, em Judeia e em todos os lugares por onde Cristo passou, anunciando o Evangelho, porque ele desceu do céu para testemunhar a respeito do Pai, manifestar aos homens o nome do Pai. Ele veio como a luz do mundo. Ele veio declarando ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai se não for por meio dele. Está escrito aqui em Atos que debaixo dos céus em nenhum outro há salvação, dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Jesus, após ter dado mandamento aos seus apóstolos e ter subido aos céus, a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu, mas 2 anjos puseram diante daqueles homens galileus e lhes disseram: este mesmo Jesus que dentre vós foi retirado ao céu, ele há de voltar da mesma forma que vós o viste subir. Então Jesus, segundo a sua ordenança, era que fosse pelo mundo inteiro, primeiro começando em Jerusalém. E a Bíblia fala que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e em toda a alma havia abundante graça. A Bíblia fala que muitos vinham confessando os seus pecados, crendo na pregação da fé, porque a pregação do Evangelho tem como efeito a conversão de vidas. Não é te tornar empresário, não é te tornar rico, não é te tornar um religioso fanático, mas é para te abrir os olhos, é para te converter das trevas para a luz, é para te tirar da mão de Satanás e pôr na mão de Deus. O Evangelho tem como efeito a salvação da sua vida, a libertação, porque só a palavra santifica o homem, só a palavra liberta o homem. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, foi o que Jesus disse. Então eles começaram a divulgar o Evangelho, por onde ia, por onde o Espírito Santo os levava, e eles davam testemunho, tanto a grandes como a pequenos, tanto a judeus como a gentios, gregos e todo tipo de gente, porque no céu Jesus tem poder, na terra Jesus tem poder. A Bíblia diz: no seu nome é pregado o arrependimento, no seu nome o homem recebe o perdão dos pecados. Por isso que no nome de Jesus, quando o homem credibilita, quando o homem crê, ele é salvo, salvo da condenação do inferno. Mas a Bíblia diz: perseverai até o fim, porque se você aceitar Jesus e tornar a vida de trevas, a vida de pecados, você está indo para o inferno, pensando que está fazendo a vontade de Deus, pensando que depois que aceitou Jesus, agora não precisa fazer mais nada. A Bíblia diz: segue firme. Você que pôs a mão no arado, não torne para trás. Você que experimentou da palavra do conhecimento, não queira se infiltrar nas heresias dos homens, não queira estar nas manipulações das religiões, não queira ser participantes dos pecados alheios. A Bíblia diz que aquilo que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas a luz tudo manifesta. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. A doutrina de Cristo é fundamentado naquilo que falou os profetas, naquilo que falaram os apóstolos,
Porque Jesus fala em João capítulo 12, o mandamento que eu recebi do Pai é a vida eterna. Ele recebeu o mandamento sobre o que haveria de falar e sobre o que haveria de pregar. Jesus, em sua doutrina, revelou aos seus apóstolos que aos sábios e aos entendidos Deus ocultou deles. Deus destruiu a sabedoria dos sábios. Deus aniquilou a inteligência dos inteligentes. A Bíblia diz que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Se os príncipes deste mundo tivessem a conhecido, não se teria crucificado Jesus Cristo, o Rei da Glória. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo se aniquila. A sabedoria dos príncipes deste mundo se aniquila. Mas o conhecimento de Deus vem através da revelação da palavra de Deus, dado pelo seu Espírito Santo. E o Espírito de Deus é Espírito de verdade. O mundo não vê, não conhece, mas ele está aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele está com a igreja, e a igreja prega. Quem tem ouvidos, ouve. Quem tem sede, venha, beba de graça da água da vida, porque esta água viva fará em ti uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. A água que eu lhe der, nunca mais você tornará a ter sede. Eu sou o caminho, disse Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Mas está cheio de falsos pastores, está cheio de falsos profetas, está cheio de falsos missionários. Existe um punhado por aí afora, mas Jesus diz que toda árvore se conhece pelo fruto. Jesus diz que quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que me segue andará na luz. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Jesus disse que sem mim nada podeis desfazer. Jesus Cristo disse que toda vara que está nele, ele limpa, para que dê mais fruto. Sem Jesus é impossível o homem andar na terra. Sem o Espírito de Deus, o homem está morto no seu pecado, de ignorância, de idolatria, de avareza, de feitiçaria. A vida promissa que o homem leva na terra, por pensar que não precisa de Deus para nada, por pensar que já tem Deus no coração, é um grande engano que muitos têm. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus sonda os corações e as entranhas. Ele examina minuciosamente. Ele conhece as intenções. Ele conhece o pensar do homem, o falar do homem. E a doutrina de Cristo, que por muitos está sendo blasfemada, está reduzindo a glória de Deus à glória do homem, está reduzindo o Evangelho à filosofia. Estão buscando interesses, homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São aborrecedores de Deus, inimigos de toda justiça, inimigos da verdade, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim será a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Estão vendendo o Evangelho, estão ensinando doutrina de demônios, manipuladas com maquiagem, estão enfeitando Evangelho, estão torcendo a palavra de Deus ao seu bel prazer. Homens indoutos e leigos que
desfaçam as Escrituras e igualmente as outras Escrituras. Estão distorcendo, estão negando a Deus, único Senhor e dominador de nossas vidas. Sumo bispo, sumo pastor, estão blasfemando o bom nome que dentre vós foi invocado. A Bíblia diz que a condenação destes homens não dormita, porque são contenciosos, são avarentos, são presunçosos, são soberbos, são arrogantes, são inimigos de Deus, porque eles trocam a verdade por mentira, e do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: eles querendo ser mestres, não sabendo o que falam nem o que afirmam, aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. A nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A pessoa pensa que é fazer teologia, a pessoa pensa que é fazer bacharel, pensa que é fazer cursos, pensa que é estar numa faculdade para aprender a interpretar a Bíblia. Cada um escolhe um jeito melhor que acha que é certo para interpretar um texto bíblico. Mas o apóstolo Paulo falou segundo a sabedoria que a ele foi dado, porque a operação é do mesmo Espírito, e o Espírito de Deus é Espírito de verdade, santidade, é Espírito Santo. Mas estão fazendo o que querem, homens dizendo ser pastores, lobos cruéis, é lobo em pele de ovelha. Eles falam bonito, eles pregam bonito, eles viajam o mundo inteiro falando de Jesus, mas por contenção, por vanglória. Hoje nós batizamos 10 mil almas, hoje 30 mil almas aceitou Jesus, vangloristas. A Bíblia Sagrada não é numerologia, o Evangelho não existe. Este fundamento que os homens têm colocado aí afora, mas o Evangelho é poder de Deus para te salvar da condenação do inferno, para te arrancar da mão do diabo, em cuja vontade estão presos. É para te libertar dos vícios pecaminosos, é para te limpar, é para te santificar, é para te levar para o céu. Evangelho, a proposta do Evangelho não é tornar ninguém rico, pelo contrário. Quando o jovem rico aproximou de Jesus, bom mestre, bajulador, que tinha uma intenção que aparentemente à vista dos homens foi boa, foi lá até Jesus, como muita gente pensa: eu vou na igreja hoje porque Deus vai falar comigo, eu vou lá na igreja hoje para receber uma bênção, eu vou na igreja hoje porque Deus está lá. A pessoa vai, mas com interesse, é casamento, é arrumar emprego, é ganhar dinheiro, é fazer sucesso, é se tornar celebridade no mundo artístico gospel. Ele vai com interesse, mas Deus conhece. O apóstolo Paulo diz que Deus, tendo este firme fundamento, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Deus conhece, porque Jesus fala que todos quantos o Pai me trouxer, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Mas é o Pai que traz, porque todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Pai chamar para a salvação. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E o jovem rico querendo fazer média com Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi curto e grosso: deixa a avareza, te falta uma coisa, vende tudo, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue.
e terás um tesouro no céu. As pessoas querem ir para o céu amando o Corinthians, amando o Flamengo, amando política, querem ir para o céu fumando maconha, bebendo cachaça. No céu não entra pecado. A Bíblia diz que não vai entrar coisa alguma que contamine aquele lugar. Jesus veio, e como fala em Lucas, capítulo 5, versículo 32, chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos é a mensagem do Evangelho. Convertei-vos do vosso mau caminho e inclinai os vossos ouvidos ao Deus que fala convosco, porque Deus não é santo que o homem compra, pendura no retrovisor de carro ou na estante da casa. Deus não é objeto que o homem paga por um preço, seja grande, seja pequeno. Jesus não é comprado por dinheiro de rico, mas na macumba está lá um Jesus de barro. No catolicismo romano tem várias estátuas de Jesus, de Maria, de Deus, mas não é aquele Deus que é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é Espírito. O Deus da Bíblia, ele habita no homem. Deus não habita em objetos feitos pelas mãos dos homens. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, seja ela imagem, seja ela um monumento religioso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, e o que habita em vós proveniente é de Deus? Sois casa e edifício de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 7: o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vós me edificareis, ó casa de Israel, diz o Senhor. Porque os judeus estão preocupados em erguer um terceiro templo, para ali se assentar, que eles acreditam ser o Messias. Mas o Messias veio há mais de 2000 anos atrás e eles não aceitaram. O Messias que vai se assentar lá é o Anticristo, querendo estar no lugar de Cristo, querendo ser adorado como Deus, ser Deus, querer ser semelhante ao Altíssimo. O Anticristo, a personificação de Satanás no homem, porque Satanás imita Deus. Deus habita no homem através do seu Espírito, e Satanás quer habitar no homem através do seu Espírito. Espírito de trevas, espírito de engano, de mentira, mas ele quer imitar Deus, ele quer imitar Evangelho, ele quer imitar a pregação de Evangelho. Satanás não converte você, ele te leva para as trevas. É guias de cegos, doutores, guias de cegos, hipócritas, fariseus. Eles se transfiguram em ministros da justiça, usando a palavra para levar muitos à perdição, porque não fala com verdade. Antes, falsificando a palavra de Deus, eles distorcem a verdade. Vende a fé, vende o Evangelho, negocia a palavra, e Deus está presenciando tudo, porque diz em Provérbios que ele contempla o justo e o injusto. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele pesa o coração dos homens, ele pesa em balança de precisão as obras de cada um. O que o homem planta, ele colhe. O que você faz, você vai ter que ter. Você vai ter que ter o compromisso de assumir, mesmo que não queira, mesmo que queiram desviar. Mas o que o homem semeou hoje, ele colherá amanhã. Ainda há tempo para você se arrepender, e não é amanhã para você buscar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus e no livro de Salmos: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus disse: presto venho, o meu galardão está comigo, para dar a quem vencer. Vencer as tentações da carne, vencer a cobiça da carne, dos olhos,
vencer a soberba da vida, vencer os pecados profanos, injustos, imorais, iníquos, que este mundo atrai, o jovem, a criança, o adolescente, o adulto, o ancião. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade do trono de Deus. Jesus não cometeu pecado, mas Maria era pecadora como eu e você, mas ela foi agraciada por Deus, porque ela disse, na oração que fez a Deus, atentaste, ó Senhor, na baixeza da tua humilde serva. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria necessitava da salvação de Jesus, como Simeão, como Ana, como Isaías, como Adão, como Noé, como Enoque, como todos quantos houveram antes de Maria. O apóstolo Paulo diz que grande na verdade é o mistério da piedade, o Deus que se manifestou em carne, Jesus Cristo. Os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. O Espiritismo não acredita no poder do Espírito de Deus, porque eles acreditam em espíritos de demônios, feitiçaria do diabo. Espiritismo, catolicismo acredita em reza Ave Maria, purgatório, missa de sétimo dia. Isso é doutrina de Satanás. Jesus disse, conhecereis a verdade, mas a verdade não está lá no Planalto de Brasília, a verdade não está lá no Templo de Salomão, no centro da cidade, a verdade não está lá na mesquita dos muçulmanos, no Domo da Rocha, a verdade não está no estádio, não está na cultura deste mundo. A verdade está na Bíblia Sagrada, o livro selado de Deus, o livro que é a carta de Deus, a boca de Deus falando ao homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que esta terra chorará, pranteará, porque desprezastes, ó povo, a minha palavra, diz o Senhor, o Deus dos santos profetas. Levantou Paulo como ministro do Evangelho da graça de Deus, como embaixador de Cristo, sendo ele doutor dos gentios, sendo ele apóstolo dos gentios, sendo ele o arquiteto de Cristo, pôs como sábio arquiteto o fundamento de Cristo, e ninguém aniquila. Paulo não deu testemunho dele mesmo, ele deu testemunho de Jesus. Por onde passou, ensinou a doutrina de Cristo. Mesmo Pedro, que era um judeu, era um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, que não estava andando conforme o Evangelho da verdade, o apóstolo Paulo repreendeu ele na presença de todos os irmãos. Quem não anda segundo este Evangelho é soberbo. Por isso que você vê por aí homens batendo no peito: a igreja quem manda é eu. Expulsam os pregadores da verdade, porque não suporta essa doutrina, tendo o conselho nos ouvidos, desvia os ouvidos da verdade. Acredita em campanha, acredita em fogueira santa, acredita em água benta, acredita em missa, acredita em crucifixo, acredita em sinal da cruz, acredita em dogmas, acredita em superstição, acreditando em mentiras. Mas a Bíblia fala: ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Dizem Provérbios que aquele que despreza o mandamento perecerá.
aliás, que despreza a palavra, perecerá. Mas aquele que guarda os mandamentos será galardoado. Jesus disse, aqui através de Paulo, se alguém vem e ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo. Se não traz essa doutrina, porque essa doutrina não é uso e costume, como Deus e Amor prega, como a Assembleia de Deus prega, como a Internacional da Graça prega. Essa doutrina é para que você se abstenha da imundícia da carne, é para que você se santifique, corpo, alma e espírito, é para que você ande nas mesmas pisadas de Cristo, afastando-se da corrupção do mundo, buscando a pureza, buscando a santidade, buscando o temor a Deus, porque essa doutrina é segundo a piedade. Aquele jovem rico ouviu isso de Jesus, entristeceu, virou as costas e foi embora, porque era rico demais, era podre de rico. John Lennon, grande influenciador do rock, era um homem que tinha muito fã-clube, mas foi morto por tiros do seu próprio fã, porque ele disse um dia: eu sou mais famoso do que Jesus. Debaixo do céu não tem nenhum comedor de farinha que seja melhor do que Cristo. Não tem ninguém que seja maior do que Cristo. Raul Seixas, aquele drogado, aquele cachaceiro pinguço, maconheiro, gay, ele chamou Jesus de besta, mas morreu. Besta foi Raul Seixas, que zombou de Jesus. Besta é o homem que pensa que Deus não faz nada. Horrível coisa é o homem cair na mão de Deus, do Deus vivo. Aí a pessoa pensa que vir para o Evangelho, pensa que aceitar Jesus, o sofrimento vai cessar, tudo vai dar certo. Se está trabalhando, vai ficar rico. Se está vivendo, tudo vai ser flores e rosas. Não é bem assim. As tribulações vão aumentar, as lutas vão aumentar, as perseguições virão. Jesus fala que, como ele foi perseguido, aqueles que professam a fé nele também serão. Como ele foi odiado, aqueles que andam com Jesus também serão. Deus não aceita a aparência do homem. Homens contenciosos, que são corruptos de entendimento e privados da verdade. Eles não querem que as pessoas saibam que é pela graça, só mesmo pela graça. Você não precisa pagar dízimo, você não precisa fazer campanha, você não precisa participar das cerimônias religiosas. Você apenas precisa tomar uma decisão em seguir a Jesus, somente Jesus. E Jesus falou: se disserem que o Cristo está lá, não vai. Se disserem que Ele está aqui, não deis crédito, porque o verdadeiro Cristo estará dentro de vós. Jesus está na boca de muitos, mas o coração de muitos está longe de Jesus. A pessoa não conhece os mandamentos de Jesus, mas conhece a escalação do Corinthians, conhece o jogo que vai ser lançado amanhã, sabe qual o filme que vai ser falado, vai ser visto amanhã no cinema, ou até mesmo hoje. Conhece de capa a rabo o que fala o livro do Harry Potter, conhece as feitiçarias do mundo, conhece sobre religião, conhece sobre cultura, conhece sobre política, mas não sabe nada acerca de Jesus. O que adianta você ser dotado de conhecimento terrestre, conhecimento alheio, sendo que você não conhece o que diz este livro? Porque não é muito estudar,
Não é muito falar, é você se humilhar diante da mão potente e poderosa do Senhor. Nada trouxemos para este mundo. Ou quando você nasceu, você veio empregado para o mundo. Quando você nasceu, você trouxe carro? Você trouxe dinheiro? O que você trouxe? Foi roupa? Que eu saiba, vem nu. Nu sai do ventre da mãe, e como pó vieste da terra, ao pó voltará. Você não leva nada. Riqueza fica aqui, carro fica aqui, roupa fica aqui, sapato fica aqui, anel de ouro fica aqui, fica para outros. Mas o que vai te acompanhar após a morte será as suas obras. O que você fez em vida. A Bíblia diz que os bêbados não entram no céu. Você vai continuar na bebedice? Você vai continuar fumando maconha, cheirando cocaína? A Bíblia diz que os avarentos não entram no céu. Ou Jesus ou mamon, ou Jesus ou riqueza. Mas os dois ao mesmo tempo é impossível servir, é impossível adorar. Os ricos têm medo de ficar pobre. Os ricos têm nojo do pobre. Quando vê um pobre pedindo dinheiro no farol, eles fecham o vidro e passam lá. Se possível, acelera o carro, porque não suporta. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Mas os pobres estão desesperados. Ah, se Deus me ajudar, eu acertar na Mega Sena, a minha vida muda. Vai mudar, de mal para pior. Vai mudar, porque a Bíblia diz que os que querem ser ricos, caem em laço, caem na conversa do diabo. Vai ter dinheiro, vai ter mulher, a hora que quiser, vai viajar, vai comprar o que quer, o que gosta. Vai para o inferno com dinheiro e tudo. Porque a Bíblia diz, quão dificilmente é aqueles que têm riquezas entrar no reino de Deus. Você escolhe. Ou você se contenta com o que você tem, ou você entra pelo caminho de Balaão, que ama o prêmio da injustiça. Ou você entra pelo caminho da avareza, pelo caminho largo. Você decide. Eu estou aqui, não é te obrigando. Jesus não te obriga, Ele apenas mandou pregar. E a pregação é dura, porque a geração de hoje está entregue à homossexualidade, está entregue às bebidas alcoólicas, está entregue às drogas, porque não quer saber de Deus. Quer saber de fumar maconha com os amigos, jogar sinuca, jogar dominó, jogar baralho, ganhando dinheiro, apostando em jogo de bicho, jogo de azar, jogo de Mega Sena, lotomania e por aí em diante. Todo tipo de jogo que está oferecendo dinheiro, o povo está dentro. Está dentro. Depois que entra é difícil sair. Um abismo chama outro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, você vê um traficante matando o outro. Você vê polícia matando polícia. Você vê aí na terra sangue inocente sendo derramado por pouca coisa. Olhou torto pro outro, já quer matar. Falou alguma coisinha a mais, é motivo de morte. Tá roubando, tá traindo, porque querem ostentar. Por isso que você vê cheio de ladrão na terra, vagabundas que não quer trabalhar. Se você quer estar latindo na rua e vendendo ferro velho, você é digno desse trabalho. A Bíblia diz que os ladrões não entram no céu, ou se converte ou vai para o inferno. Porque com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem esse negócio. Ah, depois nós damos um jeito. Ou você decide hoje, ou amanhã será tarde demais. Porque o Evangelho não é isso que Edir Macedo está falando. Deus não quer que você fique sofrendo. Deus não quer que você fique mendigando. Deus quer que você sirva Ele em espírito e em verdade. Deus não quer que você busque Ele por interesse. Dá 1.000 para Deus, Deus te dá 2.000. Deus não é agiota, Deus não é banqueiro, Deus não é Papai Noel. A Bíblia fala que Deus é santo. Sede santo porque está escrito, eu sou santo.
Você sabe o que é ser santo? Não é você ser melhor do que eu, não é você ser melhor do que o próximo, é você se humilhar, é você se abster da imundícia da carne, é você fugir da aparência do mal, é você fugir da proposta do diabo. Ser santo para Deus é você andar conforme a doutrina de Cristo, é você aceitar a correção de Deus, é você reconhecer que é pobre, miserável, pecador, inútil, e que pela graça de Deus, Jesus te encontrou. Mas se você tapar os ouvidos, quando você clamar, Deus também não vai te ouvir. Jesus falou que o homem rico estava no inferno, clamando, mas era tarde demais. A pessoa só sabe curtir a vida. Está ganhando dinheiro, é sinônimo que tudo vai bem. Quem disse? Os jogadores são ricos. Está casado, para que ele vai lá? Para motel, para prostíbulo, buscar prostituta. É porque não tem paz. Os ímpios não têm paz. É o que diz a Bíblia no profeta Isaías. Os ímpios, eles se intrometem em negócios que a Deus é abominação. Riqueza vai deixar muita gente de fora do céu. Diz em Provérbios capítulo 30: duas coisas pedi ao Senhor, não mais negues antes que eu morra. Não me des a pobreza, nem as riquezas, para que enriquecendo eu não venha deixar ao Senhor, me esquecer de Deus. Nem me des a pobreza, para que eu não venha furtar e tomar o nome de Deus em vão, mas me mantém do pão de costume do meu dia a dia. É Deus que põe o pão na mesa do justo. Mas quando a coisa aperta para o povo ir, aí eles recorrem à igreja. É porque os crentes são bonzinhos, os crentes são bestas. Quem disse que somos bestas? Nós fazemos tudo na direção de Deus. Aí a pessoa fala: ah, o crente não quer ajudar. Não é que não quer ajudar, é porque Deus está te apertando para você reconhecer e se humilhar. Mas você é soberbo, não quer saber de Jesus, quer saber de Aparecida. Vai lá no Deus do futebol pedir para o jogador para te ajudar, para ver o que eles vão falar para você. Vai lá pedir para o funkeiro ajuda, para você ver o que ele vai falar para você. A aparência deste mundo passa. Doutrina de espiritismo, doutrina de demônio, nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Mas se nós tivermos o que comer e o que cobrirmos, estejamos com isto contentes. Contentes. A Bíblia diz: contentai-vos com as coisas humildes, não ambicioneis coisas grandes, acomodai-vos nas coisas simples, nas coisas humildes. Não, nós temos que estar por cima, nós temos que estar lá no auge, é com fama, sucesso, mostrar para o mundo que Jesus abençoa, que Jesus faz. Quem disse que evangelho é isso? Evangelho é você sofrer perseguição por causa da justiça. Evangelho é você ser levado pela polícia preso porque o ímpio denunciou. Evangelho é você ser chicoteado por causa do amor a Cristo, porque somos reputados como ovelhas ao matadouro todo dia. Somos levados à morte todo dia por amor de Jesus. Você pensa que é fácil pregar a verdade? Não é não. Por isso que muitos não querem vir à rua, porque na rua não dá dinheiro, na rua não traz fama, na rua é perseguição, é xingo, é blasfêmia. Mas Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregar evangelho. A pessoa pensa que fazer a obra de Deus é ficar de galho em galho, igreja em igreja. Sai do São Paulo para Rio de Janeiro, para ir para o congresso missionário, para fazer a obra de Deus. Quem disse que isso é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é você ir na Cracolândia, é você ir na esquina, na favela, e pregar para o drogado, pregar para o católico, falar para ele se converter e tomar um rumo na vida dele. Falar para ele a verdade.
Evangelho é você padecer por amor a Cristo, levando no seu corpo as marcas de Cristo. Evangelho não é balela. Evangelho é o poder. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Foge da avareza. Foge da idolatria. Foge da fornicação. Foge das coisas alheias. Porque aquele que milita não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Você foi chamado por Jesus, foi para ganhar alma, não foi para entrar no Congresso Nacional, foi para ganhar alma. Tá ouvindo, Marco Feliciano? Tá ouvindo? Seguidores do Marco Feliciano, idólatras, tá ouvindo aí? Povinho que fala que é crente, que tá aí intrometido na política. Bolsonaro é cristão, Bolsonaro é idólatra, Lula é filho do diabo, idólatra. E o povo está gritando, Bolsonaro, Lula, está aí esperando picanha, está esperando cerveja todo dia, que é o que o povo gosta. Não digo todos, a maioria que gosta daquilo que é mal aos olhos de Deus. Mas tem um povo aqui na terra, chamado igreja. Tem um povo lavado, remido pelo sangue de Cristo, e anda em conformidade com a sua palavra. Não aceita heresia. Não existe pastora na Bíblia. Mas aí você vê pastoras por aí, abrindo igreja à torta e à direita. Mulheres imperando a autoridade sobre o marido, sobre a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. A mulher não quer reverenciar o marido. A mulher quer bater no marido. Como eu conheço por aí algumas que bate no marido e em casa quem manda é ela. A Bíblia diz: seja submissa ao seu esposo. E o marido ame a mulher, pagando ela a devida benevolência. Não é para você espancar sua mulher. É para você amar, respeitar. É para você coabitar com ela com entendimento. Mas quer chegar lá em casa, depois que bebeu duas com um amigo no barzinho da esquina, e pensa que é o dono do pedaço, bate na cara da mulher, xinga a mulher e vai dormir, achando que está na razão. Só porque é homem, machão. Lá no céu não vai entrar esse tipo de homem, que é espancador. A Bíblia diz: ou você se converte, ou você vai para o fogo do inferno. A Bíblia Sagrada não mente. Jesus veio ao mundo para salvar. Mas aquele que rejeita a sua palavra e não crê nele, já tem quem o julga. A palavra que ele tem pregado, essa palavra aqui, vai julgar no último dia. Quem você pensa que é? Você não é Deus para estar julgando. É claro que eu não sou Deus. Eu sou servo do Deus vivo. Ele me enviou aqui para pregar para vocês. E você, para aceitar Jesus, não precisa ir à igreja, aonde você está mesmo. Se você confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador, será salvo. Mas persevere após a confissão. E o batismo é a consequência daquilo que você decidiu fazer por Cristo. Segui-lo. Andar no temor a Deus. Andar em obediência a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Tome cuidado com Edir Macedo. Tome cuidado com o Silas, mala cheia. Tome cuidado com esses avarentos que estão aí ensinando doutrina de homem, ensinando pretexto de palavras fingidas. Jesus mandou falar a verdade. Jesus falou para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Toma cuidado com Anás. Toma cuidado com Edir Macedo, com o Papa Francisco. Toma cuidado porque eles são lobos. Toma cuidado. Jesus falou para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Herodes representa a política.
Os fariseus representam a religião. Toma cuidado. Mas o povo não gosta de que Jesus fale com eles assim. Por isso que escolheu religião. Escolhe futebol. Porque no futebol ninguém fala a verdade. Todo mundo gosta da mesma coisa. É droga, cachaça, mulher e pornografia. Lá no futebol o homem faz isso e um pouquinho mais. Vai pro show do funk pra ouvir lá o MC cantar porcaria. Levar muitos à perdição. Mas tá lá, tem mulher, tem droga, tem cachaça e o povo tá lá. MC pra cá, MC pra lá. Olha ali na Avenida João Dias. Tá lá as barraquinhas montadas. E o povo vai ficar lá semanas pra comprar ingresso, pra assistir o ídolo. Idólatras. Pra ver um show de rock, um show de um popstar lá da América. Vai lá assistir o ídolo. E se morrer neste pecado, acorda no inferno. Jesus falou para ele e ele não quis saber de Jesus. Ele quis comprar a discografia do ídolo. Ele quis comprar o CD, o DVD, baixar a música para ouvir no celular do funkeiro predileto, do roqueiro predileto. Ele foi baixar o jogo que passou da Libertadores para do outro dia assistir com mais calma, tomando a cervejinha, comendo a carninha. E o diabo fazendo o carnaval da vida dele. Jesus mandou pregar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Arrependa-se enquanto é tempo. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para pregar para você a verdade. E não quero dinheiro seu. Eu não estou aqui para te levar para a igreja. Estou aqui para pregar o que Jesus mandou. Porque eu recebi mandamento do Pai sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. A Bíblia fala: esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Espaçosa é a porta, e largo o caminho que conduz muitos à perdição. E muitos entram. Muitos vão lá curtindo a vida. Todo dia é folia. Todo dia é motivo de festejar. Como foi no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Todo dia o povo estava lá curtindo. Até o dia que Noé entrou dentro da arca. Eles não perceberam. Estava lá, drogados, bêbados. Era sexo todo dia, motel todo dia, amante todo dia. Era uma mulher, como se troca roupa, lá no guarda-roupa, uma a cada dia. E estava lá, achando que estava fazendo a coisa certa. E Noé construindo a arca. A igreja pregando e o povo lá resmungando. A igreja pregando a verdade e o povo achando que não é assim que fala. Religião vai levar o homem para o inferno. Jesus fala: eu sou o caminho. Religião leva você para o inferno. Jesus te leva para o céu. Você escolhe. A fé que Deus dá é dom. Nem todos têm. Porque fé numa estátua, isso não é fé. Fé na religião, isso não é fé. Fé é você guardar os mandamentos de Deus. É você crer no Deus invisível. É você seguir Jesus. Unicamente Jesus. Porque se você seguir o Papa, você vai para o inferno junto com ele. Se você seguir o Padre, você vai para o inferno junto com ele. Mas se você seguir Jesus, a Bíblia diz: ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei na ressurreição dos mortos do último dia. Aquele que tem a mim tem o Pai que me enviou. Creia no Senhor Jesus. Se você está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Se você não confessou Jesus, confesse hoje, porque Ele está voltando. A Bíblia fala que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Jesus vai voltar. A cachaça vai levar você para o inferno.
A mentira vai te levar para o fogo do inferno. A avareza vai te condenar. Mas a Bíblia diz: branqueai as vossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, falsos profetas, aí zombadores. Tira a gracinha com Jesus. Ficarão de fora os interminados, homossexuais, lésbicas. Vai ficar de fora do céu, porque não quer largar este pecado abominável. Maldito é o homem que deita com o outro como se fosse mulher. A abominação é a Deus. É abominação. Maldito é o homem que põe na sua casa uma estátua, seja de Jesus, seja de Deus, seja de Aparecida, seja qualquer estátua. Maldito é o homem que adora o dinheiro, pensando que dinheiro pode livrar ele da condenação do inferno. O profeta Sofonias diz que a prata e o ouro serão lançados pelas ruas, porque não terá valor no dia da indignação de Deus. Creia, porque Jesus está voltando. Arrependa-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Isso é depressão. Porque ignora Deus, ignora o Evangelho. Porque ele pensa que a religião católica vai salvar ele do inferno. Ele pensa que frequentar templos religiosos vai levar ele para o céu. Ele pensa que o suicídio só acontece na televisão. Ele pensa que não pode chegar até ele, porque ele blasfema hoje, sombra de Jesus hoje, e pensa que não pode acontecer nada. 3, 4, 5 pessoas morrem por minuto, por segundo. 180 pessoas morrem por minuto. A cada 4 segundos, o cigarro mata um de infarto. A cada 4 segundos, uma pessoa morre no trânsito. Muita gente morrendo. Ouviu o Evangelho, mas endureceu o coração e não quis saber de Jesus. Muita gente morrendo e indo para o inferno, pensando que tem Deus no coração. Jesus fala que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Você vê aí no cinema falar: demônio é luz, demônios se materializando. Lá no videogame é os demônios que estão atuando para prender os jovens naquela porcaria, e ganha dinheiro hoje com jogo de videogame. E o povo pensando que tudo é dinheiro. Tudo que faz dá dinheiro. TikTok, esses aplicativos aí, um monte de aplicativo dando dinheiro pro povo. E o povo quer dinheiro. Mas quer evangelho, quer uma cruz, quer seguir Jesus. As pessoas falam: mas como é seguir Jesus? Elas pensam que é ir para a igreja, dá dízimo, dá oferta. Não é isso, filho. Seguir Jesus é você andar conforme esta palavra. Medita nela, dia e noite. Jesus fala: examinai as escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna. Mas o povo não quer examinar. Quer ligar a televisão e ficar lá, vendo o Faustão, assistindo futebol. Quer ir pro bar beber cachaça, falar de prostituta, falar de sexo e falar de futebol, política e jogo. O povo quer conversa fiada. Mas evangelho é para crente, crente em Jesus. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é o poder de Deus para te salvar do inferno. Credes em mim, credes também em Deus. Credes no Evangelho, porque quem crê será salvo.
Mas quem não crê será condenado. A condenação, a pessoa pensa que o inferno é aqui. Aqui você está no paraíso. Aqui você tem água para tomar, tem vento para bater na sua cara, aqui você tem comida para encher a barriga, aqui você trabalha, aqui você tem família. Mas no inferno não tem água. Lá no inferno não tem pagode. Lá no inferno não tem cerveja gelada. Lá no inferno não tem futebol. Lá no inferno é choro e ranger de dentes. É fogo que não apaga, bicho que não morre. Jesus falou em Lucas capítulo 16. Se você não acredita no que eu estou falando, abre a Bíblia e vai ler. Jesus falou que o rico estava lá, pedindo por uma gota de água. Mas quando estava vivo, estava lá, gastando dinheiro à vontade. Porque o Deus do rico é Mamon. Vai lá no Morumbi para você ver. Ele chama a polícia, pensando que você vai roubar eles, porque tem medo de ficar pobre. Mas Jesus falou: eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A igreja não tem poder de dinheiro. O poder da igreja está na oração da fé. E Deus levantará o que está caído. Deus curará o que está enfermo. E se lhe houver cometido pecados, será perdoado. Este é o poder da fé, da oração de um crente, temente a Deus, sincero a Deus. Mas você vê aí, o Ei Soares, show da fé. Você foi curado do que hoje, filho? Aí o sujeito fala: eu estava surdo, Jesus abriu meu ouvido. Eu estava cego, Jesus abriu minha visão. Eu estava com a dor na coxa, Jesus me curou. O mesmo personagem, o mesmo ator e o povo cego. Glória a Deus, aleluia. O cego que é enganado. Mas a Bíblia diz: é bom que haja heresias entre os santos, para que os sinceros se manifestem. Olha aqui a sinceridade de Deus. Olha aqui a verdade de Deus. Na Bíblia você encontra respaldo para tudo. Quanto você vê e ouve aí nesta terra falsos pastores, falsos profetas. Mas a Bíblia diz: não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Os homens maus e enganadores vão de mal a pior. Eles pensam que engana Deus. A Bíblia fala que Deus apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Deus conhece o pensamento deles, que são vãos. Deus conhece o seu passo. Deus conhece o seu sentar, o seu levantar, o seu deitar e o seu acordar. Deus me conhece. Uma vez eu estava pregando aqui, e um macumbeiro, filho do diabo, veio de lá e veio me confrontar, falar que eu não estava falando com sabedoria, que eu não deveria falar mal da religião dele, nem do próximo. Eu falei: a religião sua e do próximo vai levar ambos para o inferno, porque quem salva o homem do inferno é Jesus, não é religião. Pode ser católico, pode ser evangélico, você precisa nascer de novo, se converter, porque a conversão é você mudar de vida, e não é de ficar pobre para ficar rico, não é você parar de trabalhar, é você se converter do mau caminho, porque o caminho que conduz o homem à perdição é largo, a porta é espaçosa. Jesus não enganou seus apóstolos. Jesus não veio aqui enganar nós. Ele estava com a verdade de Deus absoluta. A religião não quis ela, porque queria matar Jesus. A política não deu conversa para Jesus. Pilatos não quis saber acerca da verdade. O que é a verdade? O povo pensa que eu sou dono da verdade. Eu não sou. Jesus é a verdade. Jesus Cristo diz, através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia fala, no livro de Deuteronômio, que Deus é o Deus da verdade. Este é o Deus que o mundo não conhece. Este é o Deus que manifestou a sua palavra na terra. Porque o Deus que o mundo conhece é Deus Corinthians, é Deus Flamengo, é Deus Funk, é Deus Axé, é Deus Pagode,
é Deus político. O Deus que o mundo conhece é Deus sensualidade, é Deus avareza, é Deus webcam, é Deus internet. O Deus que o mundo conhece é o Deus status, mas o Deus que o crente conhece é o Deus invisível, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vai na paz, irmão. Deus abençoe. Jesus está voltando. Arrependa-se, porque vai chegar o dia que muitos vão correr buscando pelo Evangelho, buscando pela palavra de Deus, e este Evangelho voltará para os judeus. Este Evangelho que você está ouvindo aqui gratuitamente, você não precisa sentar aqui e pagar dinheiro para ouvir. Você não precisa pagar com o que você tem, é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque o dom de Deus diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, tantos quanto Deus nosso Pai chamar. Este é o dom de Deus, o Espírito Santo, o dom da vida, a água viva, que faz do homem uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. Desta água que o homem experimenta, a água da palavra, a água do Espírito Santo, nunca mais o homem tem sede, ele nunca mais é enganado, ele nunca mais é levado por vento de doutrinas estranhas, porque ele andará seguro, ele andará confiante no caminho de Deus. Como fala em Salmos, os passos de um homem bom, Deus confirma. Deus confirmará os seus passos após você entregar a vida a Ele. Ele te guiará nesta terra. Quando você errar, Ele te endireitará. Porque diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. Jesus falou abertamente aos seus discípulos. Jesus fala abertamente ao seu povo, sua igreja. Mas os que estão de fora, por meio de parábola, para que vendo, não vejam, para que ouvindo, não ouçam, e compreendam, e eu os cure e salve. Maior condenação haverá para o Brasil do que para Sodoma e Gomorra. Maior condenação haverá para o Brasil, país idólatra, país feiticeiro, país da folia, país do carnaval, país que está levando muitos a um senso cultural, humano, filosófico, e o povo acreditando na ciência, o povo acreditando em faculdade. Jesus falou: ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis testemunhas. Testemunho de Jesus fala o que está nesta palavra, para que as pessoas saibam que Deus quer que elas cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância dos homens, mas ordena agora em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça julgará este mundo, por meio de Jesus Cristo, varão que destinou a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esta é a palavra do Evangelho. Esta é a mensagem que Paulo pregou. Nós não trouxemos nada. Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus dá, Deus toma. Mas o rei Salomão fala que Deus pede conta daquilo que foi, daquilo que passou. Aquilo que vai ser, não será mais. Deus pede conta de tudo que passa. Não cai no esquecimento de Deus. Você pode esquecer do pecado do adultério. Você pode esquecer da pinga que você tomou 10 anos atrás. Você pode esquecer do homicídio que você cometeu há 20 anos atrás. Mas Deus não se esquece. Você pode esquecer do tapaceiro que você fez.
com alguém lá há 10 anos atrás. E você continua trapaceando alguém, matando, roubando, mentindo, traficando, adulterando, fornicando. E você não quer se arrepender, porque pensa que tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração não pratica essas obras, porque as obras da justiça é manifesta, as obras do Espírito Santo. Mas as obras da carne é manifesta também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus fala: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu virei outra vez. A volta dele está perto, os sinais estão correndo em toda a terra, o mundo está passando por caos, o mundo está sendo assolado, até está dando os seus ais, os seus gemidos, até está em dores de parto, até não está mais suportando. Deus tem pressa em fazer juízo. E até quando você vai ficar aí acompanhando o Neymar no PSG? Até quando você vai ficar aí ouvindo o MC, não sei lá do que? Até quando você vai ficar aí ouvindo Bezerra da Silva, Raul Seixas, Elvis Presley, Mamonas Assassinos? Até quando você vai ficar ouvindo Zeca Pagodinho? Vai ficar ouvindo o discurso do Lula, discurso do Bolsonaro? Até quando você vai ficar aí na conversa desse povo que não quer saber que você seja salvo? Porque o interesse deles é poder, riqueza e glória, mas o de Jesus é salvar você enquanto é tempo, porque essa terra vai ser destruída, o céu vai passar, a terra também, mas as minhas palavras não passarão. Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Jesus está voltando. Apressai-vos e vinde e congregai-vos com o Senhor, porque será de repente. Os crentes vão ser arrebatados. Vai estar 2 trabalhando. O crente vai estar trabalhando com o ímpio na empresa, no mesmo serviço. Vai estar trabalhando de Uber, carregando o passageiro. Ele vai subir, o carro vai bater no poste, vai bater no outro carro. O avião vai cair lá de cima, o helicóptero vai cair na terra, a moto vai desgovernar, vai estar no muro, porque o crente subiu, a igreja subiu, o arrebatamento ocorreu, e a notícia se dará nos telejornais, nos rádios, nos meios, internet, em todo lugar vai falar. Aquele povo barulhento, aquele povo chato saiu, sumiu. Aí vai ser só juízo, juízo contra os pecadores, juízo contra os blasfemos, juízo contra aqueles que cometeram iniquidade, juízo de Deus. Cedo vem. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele vai voltar para buscar a igreja. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe. Passou aqui um rapaz que está trabalhando no farol vendendo bala. E o Senhor tocou no coração dele, ele comprou essa água e trouxe até a mim. Veio outro irmão lá me oferecendo churrasco. Se eu quisesse, ele pagaria lá pra mim, mas eu não aceitei não, que eu também não... Quando eu saio assim pra pregar, eu não gosto de ficar comendo nada não. Mas amém. Passou um outro terminado ali, começou a blasfemar, a xingar. E o que tá aqui no ponto, ali, nesse ponto ali de churrasco, a todo momento tava blasfemando, xingando, resmungando, falando que não deve falar mal da religião,
e entre outras coisas. Mas Deus tem a misericórdia. É assim que acontece. Aqui é o Vila das Belezas, não, é o Campo Limpo, metrô Campo Limpo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.